Bom dia! Para quem me acompanha aqui no Instagram sabe que eu gravo reflexões e recentemente eu vi no story, falar sobre que eu recebi um vídeo de uma pessoa que me enviou descrevendo exatamente aquilo que eu tenho passado em minha vida. E eu compartilhei nos stories, falando sobre o desânimo que muitas vezes não só eu como outras pessoas enfrentam na vida, como passam por lutas, e nesse vídeo descreveu um momento que eu estava passando, onde eu não mostro muito das guerras que eu enfrento para as pessoas, não tenho contado para as pessoas sobre o que eu tenho passado, tenho apresentado somente para Deus. E essa pessoa me enviou esse vídeo falando que orava por mim e desejava que eu vencesse esse momento. E por isso que eu decidi gravar falando sobre isso, porque no vídeo eu falei assim: recebi um vídeo de uma pessoa que descreveu minha vida, e às vezes as pessoas falam que você sumiu, mas ninguém vê as guerras que tenho enfrentado, as conversas que não tenho dito a mais ninguém, somente para Deus. E às vezes você está passando uma luta e pensando que Deus te abandonou, mas Ele não esqueceu você e continua te olhando. Às vezes questiona a Deus por que tanta luta em minha vida, e a resposta vem: estou te preparando para o que está por vir. Eu tenho grandes coisas para você. Só que antes da vitória tem o deserto, mas você não vai morrer no meio desse processo. Deus é com você. Nas minhas orações, eu digo a Deus: enquanto há vida, há esperança. Então eu não tenho desistido de lutar, e você também não vai parar. Você é mais que vencedor. E esses dias eu estava vendo algumas pregações na internet, inclusive escutando, sobre um pregador que dizia que muitas pessoas, às vezes, elas querem receber uma mensagem de autoajuda, elas querem ouvir aquilo que vai lhe agradar naquele momento. E passando por esse momento, que eu quis compartilhar com vocês aqui, essa mensagem não é apenas de autoajuda, para que por um momento você se sinta ajudado e depois venha esquecer dessa palavra. Não, esse não foi o meu intuito. Porque quando eu descrevi nessa parte que estava a enfrentar guerras, a Bíblia vai nos dizer no livro de Efésios, capítulo 6, e o versículo 12, assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quando eu estava falando que eu estava enfrentando guerras, então não são guerras terrenas, mas são guerras espirituais, que isso só pode ser vencido através da oração, através do jejum, através da palavra do Senhor. Então, a nossa guerra que nós enfrentamos aqui não são guerras simples, como a própria palavra diz, são guerras contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século. Então, para quem não sabe, o cristão ele trava um conflito espiritual contra Satanás. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina, nos adverte como vencer essa guerra. É no mesmo capítulo de Efésios, no capítulo 6 e no versículo 17, que vai dizer assim, olha aqui na Bíblia: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui no versículo está falando da espada do Espírito. Está falando que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela é uma arma ofensiva do crente para o uso na guerra contra o poder do mal. Então essa palavra, ela vai vencer a guerra que nós temos enfrentado contra Satanás. Porque quem é cristão sabe que enfrenta as guerras, mas o Senhor está conosco, Ele está na frente para nos ajudar a vencer isso. É usando a sua palavra. E naquela reflexão que eu comecei a contar um pouco da minha história, eu comecei a falar, que não só eu estava enfrentando essa luta, como tem outras pessoas que passam por isso. E eu até escrevi assim: às vezes você está passando uma luta e pensando que Deus te abandonou, mas Ele não esqueceu você e continua te olhando. Então, o que eu estava dizendo é que Deus, Ele continua olhando para a tua vida, Ele continua olhando para a tua história, Ele está vendo o que você está a passar, e nessa luta você não está sozinho, Deus está contigo. E por isso eu procurei base bíblica, onde o Senhor fala através da sua palavra, em Josué capítulo 1 e o versículo 9, que ele vai dizer assim:
Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então o Senhor Deus, Ele é com você, por onde você andar. Por isso não tema as provas, as lutas que você está a passar, porque o Senhor é contigo neste deserto. Ele vai te tirar daí, mas você precisa permanecer no caminho, você precisa permanecer firme em Deus e não desanimar e nem desistir. Porque olha só, como eu já disse, você não desanima sozinho. Tem os dias que eu não tenho coragem, tem dias que eu estou totalmente desanimada, mas o Senhor me sustenta. Pela sua misericórdia eu estou de pé. E do mesmo jeito, Ele deseja que você fique de pé, que você fique na posição, porque uma hora Deus Ele vai te honrar. E quando no final daquela reflexão eu disse que você era mais do que vencedor, eu não estava dizendo por mim mesmo, mas a própria palavra de Deus diz isso também sobre nós. E está em Romanos, capítulo 8, o versículo 37, que vai nos dizer assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida e você fica sabendo que você já é mais do que vencedor. Deus está contigo. Deus te abençoe.